Eu sou Miguel, um dos criadores do canal Investindo no Básico, e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês que existem produtos financeiros tão seguros quanto a poupança e onde é que vocês podem encontrar eles. Eu vim aqui no Wikipedia e pesquisando a poupança é um produto financeiro que existe desde 1861, na época do Império, certo? Com Dom Pedro II. E a poupança, já naquela época, rendia 6% nominal ao ano. E hoje, desde 2012, né, até 2012, de forma, ela rendia de forma fixa 6% ao ano. O importante a gente saber que a caderneta de poupança ficou muito popular desde então, desde aquela época, e que desde 2012 a forma de rentabilidade da poupança elas modificaram. Então, até 2012, se você aplicasse na caderneta de poupança, ela tinha uma rentabilidade fixa de 6,14% ao ano, mais uma taxa, né, uma taxa TR, que a gente chama, que desde 2017 ela é zero, tá? Então, desde 2012, a poupança ela varia de acordo com a taxa básica de juros do país, que é mais conhecida como a taxa Selic. Então, se a taxa Selic for superior a 8,5%, essa remuneração a remuneração da poupança será fixa em 6,14%, mais essa taxa referencial. É o máximo que você vai ganhar com a poupança. E caso ela fique a taxa Selic, né, a taxa básica de juros do país, fique abaixo de 8,5%, a remuneração da poupança vai ser 70% da taxa de juros do Brasil. Então, o que isso significa? Indo aqui no site do Banco Central, a gente verifica que a taxa básica de juros está em torno de 7,75%, tá bom? Mas a taxa básica de juros do país, em outubro de 2020, foi 2%. Então, como a taxa Selic aqui está abaixo de 8,5%, nesse caso 2%, a poupança estava sendo remunerada a 70% dessa taxa básica de juros. No caso, a rentabilidade da poupança estava em 1,4%. Se você botasse R$ 100 na caderneta de poupança, ao final de 12 meses, você ia ter lá R$ 1,40 de rentabilidade, porque era 1,4%. Então, o importante aqui é vocês saberem que a poupança ela não é fixa, ela varia de acordo com a taxa básica de juros do país, certo? Caso a taxa básica de juros do país esteja abaixo de 8,5%, a poupança, a caderneta de poupança, ela vai render 70% dessa taxa básica de juros, tá bom? O Banco Central ele tem que cumprir as metas determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então, a meta de inflação do país está em 3,75% e tem um intervalo de tolerância. Porém, nesses últimos períodos aqui, né, nesses últimos 12 meses, a inflação subiu de 4,56%. Hoje, nos últimos 12 meses, ela está em torno de 10,67%. Ou seja, ela está muito fora da meta, tá bom? E o que acontece? O Banco Central, né, o presidente do Banco Central, ele se reúne com os diretores a cada 45 dias, numa reunião chamada Comitê de Política Monetária. E aí o que eles verificam nessa reunião, né? Eles verificam a inflação do país, as contas públicas do país, a atividade econômica e o cenário externo, tá bom? E a partir desses dados que eles veem, eles tomam alguma atitude, porque eles são obrigados a seguir as metas estipuladas do Conselho Monetário Nacional. Então, a meta de inflação aqui é 3,75%. Então, eles querem que a inflação não seja 10,67%. Eles querem não, eles são obrigados a tentar deixar nessa meta aqui. E um dos instrumentos que o Banco Central tem para que a inflação fique mais baixa é aumentar a taxa básica de juros. A reunião do Copom ela é feita a cada 45 dias, certo? Então, a cada 45 dias eles se reúnem, verificam esses dados econômicos aqui e tomam algumas atitudes. Um dos instrumentos que ele tem para que a inflação fique na meta, né, se a inflação estiver saindo da meta em relação subindo, se ela estiver subindo,
é aumentar a taxa básica de juros. E aqui você verifica que a cada 45 dias eles aumentaram, né? Estão aumentando para tentar barrar esse aumento da inflação. Por que isso é importante? Porque você pode encontrar um produto financeiro tão seguro quanto a poupança, com mais do que o dobro até, chegando muito mais do que o dobro às vezes da rentabilidade da poupança, a depender de como é que está a taxa básica dos juros do país. E aqui o site do Tesouro Nacional, onde você pode comprar esses títulos, né? Existem três principais títulos, que são os títulos pré-fixados, que são esses três aqui, que você sabe a rentabilidade já, né, fixa, ou seja, a poupança hoje está rendendo 5,14%, que é 70% de 7,75%, tá bom? Então veja, se você aplicar nesses títulos aqui, você está ganhando 11%, que é mais do que o dobro da poupança, certo? Com investimento mínimo de R$30, R$32, tá bom? Então com pouco você já consegue comprar um pedacinho do título. Você consegue comprar pelo menos 10% do título, tá bom? E aqui o 10% desse título é R$30. Para vocês terem uma ideia, olha o quanto que a gente deixa de, por falta de conhecimento, o quanto a gente perde em relação à rentabilidade. 30% dos investidores brasileiros investem em caderneta de poupança, tá? E hoje a caderneta de poupança está em torno de 5,14%. Só você investindo aqui, vamos pegar um título, esse título de IPCA aqui, vamos fazer uma simulação com ele, em relação à poupança. Então eu vou botar aqui, eu só vou fazer um aporte. Vamos dizer que você pegou, juntou 10 mil e aplicou 10 mil. E os títulos do governo, apesar de ter vencimento, eles têm a liquidez igual à poupança. Se você quiser tirar antes desse período aqui, você pode tirar antes, tá bom? A poupança é a mesma coisa, a liquidez é diária e os títulos do governo também têm essa liquidez diária. A rentabilidade desse título é a inflação dada no período, né? Mais 5,09%. Para você ter uma ideia, a poupança rende 5,14%. Somente isso. E esse título vai render 5,09% mais a inflação. A inflação dos 12 últimos meses está em torno de 10,67%. Ou seja, se você tivesse comprado esse título só esse ano aí, esses 12 últimos meses, você teria um rendimento de 15%, mais ou menos. Tá bom? Então vamos fazer uma simulação com 10 mil reais. Sem aporte mensal. Você botou isso aí, em 2035 você vai ver quanto é que vai ter de dinheiro. Então aqui eu venho mostrar a você que existem produtos financeiros tão seguros quanto a poupança e que rendem muito mais do que a poupança. No caso na poupança, depois desse período, você teria 19 mil reais, tá vendo? E no Tesouro Direto você teria 30 mil reais, ou seja, 10 mil reais a mais. Deixa eu mostrar aqui a você, se você guardasse, vamos lá que você tivesse um terreno, e você vendesse esse terreno e aplicasse a 50 mil reais, tá? Sem rentabilidade mensal, e esperasse uma taxa de juros que hoje o governo está dando de 11%, tá bom? E fosse em 20 anos, você chegasse lá para ver quanto é que tinha, quanto é que teria. Ou seja, se você investir 50 mil reais em 20 anos, você teria 403 mil reais no valor final. 350 mil reais seria somente de juros, tá bom? Olha o tanto de juros. Os juros compostos, ele tem um efeito, ele tem um grande efeito proporcional ao tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais o efeito juros composto vai ter, certo? Então, quanto mais você deixar lá o dinheiro parado, melhor. Se você tivesse na poupança, no caso, que hoje o máximo que a poupança rende é 6%, mas hoje ela está rendendo 5,4%, né? Então, mas vamos botar que ela estivesse rendendo aqui o máximo que ela pode render sem a taxa referencial, que é 6,14% ao ano. De 400 mil reais você teria 160 mil reais, ou seja, olha o tanto de juros que você perderia. De 114 mil, você perderia mais de 100 mil reais de juros, tá bom? Então esse vídeo daqui é mais para te mostrar que existe produtos tão seguros quanto a poupança e que rende muito mais do que a poupança. E que nós vamos mostrar em vídeos posteriores o tutorial como é que você compra esses títulos, né? E como é que você poderia montar uma estratégia para isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá aquele like. Um grande abraço para vocês.